Porque quando Deus reconstrói, Ele não restaura apenas o que está fora, Ele restaura o que está dentro também, dentro dos nossos corações. Agora, eu te pergunto, qual é a obra que Deus tem chamado você para construir? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Palavra de Conforto. Eu me chamo Ana e é um prazer ter você aqui aprendendo junto com a gente. Então, vamos lá para o vídeo de hoje? Bom, continuando a nossa série sobre liderança inspirada na Bíblia, hoje nós falaremos sobre Neemias. E Neemias não era um rei, nem um sacerdote, mas ele era apenas um copeiro. Só que não se engane com essa função. Servir vinho ao rei Artaxerxes era mais do que uma simples tarefa. Era um papel de extrema confiança. E foi nesse lugar de serviço, humildade, que a verdadeira liderança de Neemias começou. Ele não buscou status, ele não exigiu reconhecimento, ele apenas serviu. E é exatamente assim que as lideranças começam, quando nós estamos dispostos a servir antes de comandar. Mas a liderança de Neemias não parou por aqui. Quando ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém eles estavam em ruínas e o seu povo havia vivido uma humilhação, algo dentro dele se quebrou. Ele não procurou os culpados, ele não se lançou nos discursos vazios, ele chorou, ele jejuou, ele orou. E no silêncio da sua dor, ele foi apresentando tudo para Deus. Porque a liderança, ela começa no secreto. Quando dobramos os joelhos diante de Deus, vemos as mãos de Deus se moverem. E olha que incrível, Neemias, ele não apenas orou, ele se dispôs. Deus colocou no coração dele o desejo de reconstruir. E Neemias, ele teve essa coragem para obedecer. Mesmo diante de um rei estrangeiro, ele pediu permissão para sair e ele reconstruiu e restaurou aquelas muralhas. E Deus, como só Ele pode fazer, Ele tocou no coração daquele rei. Aquele rei não apenas autorizou Neemias a ir, mas como também financiou toda a obra. Quando Deus está na frente, as portas se abrem aonde quer que você vá. Os muros caídos, eles são reconstruídos. Mas se você pensa que a história de Neemias foi tranquila e que acaba por aqui, você está enganado. O caminho foi marcado por oposição. Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram de todas as formas impedir essa reconstrução. Eles riram, eles ameaçaram e espalharam mentiras. E a cada novo obstáculo, Neemias ele poderia ter desistido. Mas em vez disso, ele respondeu com firmeza e foco: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ele sabia que a sua missão era maior do que as vozes contrárias. Ele não se deixou abalar pelas críticas porque a sua segurança ela não estava na opinião dos homens, mas na vontade de Deus. E quantas vezes nós, em nossas próprias jornadas, nós deixamos de fazer alguma coisa, nos paralisamos por causa de palavras negativas. Quantas vezes permitimos que medo ou insegurança nos desviem do caminho? Neemias nos ensina que quando Deus nos chama para construir, não há ameaça que possa nos fazer descer. E o segredo do seu sucesso não foi apenas sua determinação, mas foi a sua conexão constante com Deus. A cada ameaça, Neemias orava. A cada dúvida, ele clamava por força. Enquanto os inimigos conspiravam, ele dizia: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Esse era o clamor de Neemias. E olha, essa liderança
não se limitou à reconstrução de muros. Ela também viu injustiças dentro do próprio povo dele, e ele não ficou em silêncio. Quando os judeus mais pobres eram explorados pelos mais ricos, os próprios judeus, Neemias confrontou os poderosos e exigiu justiça. Então, essa liderança era guiada por compaixão e retidão. Observe bem essas palavras, porque um líder de verdade, ele não busca apenas erguer paredes, ele busca restaurar corações também, restaurar seres humanos. E depois de tantos desafios, os muros foram finalmente construídos. 52 dias depois de luta, suor e fé, chegou ao fim a construção desses muros. Mas Neemias sabia que não bastava ter uma cidade protegida se o coração do povo ainda estivesse distante de Deus. Então, ele reúne todos para ouvir a lei, para se lembrarem da aliança com o Senhor, e o povo chora e reconhece os seus erros. Era um choro de arrependimento, mas também de esperança, porque quando Deus reconstrói, Ele não restaura apenas o que está fora, Ele restaura o que está dentro também, dentro dos nossos corações. Agora, eu te pergunto, qual é a obra que Deus tem chamado você para construir? Que muros caídos precisam ser erguidos na sua vida? Talvez seja o seu casamento, o seu ministério, a sua família, os seus sonhos. Mas e você? Tem ouvido as vozes ao redor ou a voz de Deus? Porque a verdade é que quando você está fazendo uma grande obra, você não pode descer. Quando Deus te dá um propósito, não é qualquer crítica que pode te parar. Quando o Senhor é quem fortalece as suas mãos, você não desiste, não recua, não teme. Então, repita comigo como Neemias declarou diante da oposição: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Declare essas palavras e comprove o poder de Deus sobre a sua vida quando Ele está te direcionando a sua liderança, a sua família, os seus sonhos, ou seja, a sua vida. Bom, e essa foi a palavra de hoje. Se ela tocou o seu coração, eu te convido para você não esquecer de curtir, porque isso vai nos ajudar muito a entender se você está gostando ou não do conteúdo. Então, não só assista, curta, compartilhe, deixe um comentário edificante e nós estaremos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor. E lembre-se, Deus ainda está no controle e a obra que Ele começou, Ele mesmo vai completar. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!